Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Eu não sei se houve algum vídeo em que eu disse Venezuela do Norte. Bom, se eu disse, me perdoe, porque já são a mesma coisa. Acho que vai se tornar uma península. Né? Muito bem, meus amigos. Dizem que o Putin está se preparando para tirar os pezinhos lá da Venezuela do Norte. Está em curso um grande acordo com Trump. Eu não vou no teu quintal, tu não vem no meu, e me ajuda a restabelecer o meu completamente, ou seja, aqui no leste europeu, nos países bálticos, Ucrânia que eu diga, eu ia dizer Urânia. Um abraço para você, Urânia, onde é que você esteja. Muito bem, meus amigos, no Brasil, ou melhor, na Venezuela do Sul, continua a saga do poste, dando aquela mijadona. Me desculpem o termo, mas não deixa de ser. Preciso usar a expressão mesmo no português, escorreito da coisa. Poste fazendo xixi no cachorro. Paulo Pimenta num dos outros. É refresco. Ex-ministro de Lula, Paulo Pimenta, entra com requerimento diante da Procuradoria-Geral da República para que Bolsonaro use tornozeleira eletrônica. Este homem, que é um faz-tudo do PT, e o pessoal, o povo rio-grandense, o conhece bastante, o povo do Rio Grande do Sul conhece bastante, um homem afeito a montanhas, o Paulo Pimenta, é ou não é? Então o Paulo Pimenta faz tudo, é o curigão do Lula. O Lula botou Paulo Pimenta na Secretaria de Comunicação, no Ministério da Propaganda, deu no que deu, não sabe nada de comunicação. Depois, naquele terrível momento das enchentes do Rio Grande do Sul, Lula criou uma espécie de ministério intervencionista e pouco republicano ali para tentar fabricar, no meio daquele caos, o Paulo Pimenta como um candidato ao governo do Rio Grande do Sul, viável. Só que o homem mostrou ali nenhum empenho, nenhuma seriedade, nenhuma capacidade. O que ele mostrou foi despotismo. O Paulo Pimenta saiu fazendo requerimentos à Polícia Federal para incriminar pessoas que simplesmente cidadãos que estavam se manifestando a respeito do que viam, do que sentiam, de suas opiniões sobre como um governo devia lidar com uma tragédia daquelas. Esse Paulo Pimenta é um homem perigoso e é um homem desnecessário ao Brasil. Ponto. Bom, mas ele, como é um faz tudo, ele não entende já nada de jornalismo, mas parece que agora ele quer ser assim uma espécie de... Se Lula o nomeou ministro extraordinário para a enchente, agora parece que o Lula o nomeou assim, uma espécie de promotor, ou até de vice-PGR da República, né? É o fiscal. Veja uma cara de pau. O Paulo Pimenta, num dos outros, talvez um dia dele não terá refresco, entra então com esse requerimento pedindo que o Bolsonaro fique por aí usando uma tornozeleira. Ele requer isso, que seja determinado que o Bolsonaro passe a usar tornozeleira eletrônica. Ô Paulo Pimenta, já pensou em você com um acessório desse bonito? Hein, Paulo Pimenta? Ex-ministro de Lula está aqui na Revista Oeste. Paulo Pimenta pede tornozeleira eletrônica para Bolsonaro. O ex-ministro da Secretaria de Comunicação argumenta que medida evitaria eventual fuga. Defesa do ex-presidente fala em pedido com viés político. Veja. Paulo Pimenta, você já leu o artigo 312 do Código de Processo Penal? Já leu o artigo 319, por exemplo, do mesmo Código de Processo Penal que trata das chamadas medidas cautelares diversas da prisão? Essa tal dessa tornozeleira eletrônica, ela é aplicada no dia a dia como sendo uma medida cautelar diversa da prisão. Mesmo as medidas cautelares diversas da prisão, ô Paulo Pimenta, que você nunca leu o artigo 309 do Código de Processo Penal, para que elas sejam aplicadas sobre a esfera jurídica de um sujeito, é necessário, ô Paulo Pimenta, comprovação da necessidade de restrição da liberdade do sujeito, Paulo Pimenta. Acho que você, Paulo Pimenta, teve muitos conhecidos, tem muitos conhecidos, amigos
correligionários de partido que têm grande experiência em usar tornozeleira eletrônica. Talvez eles tenham lhe dito quão incômodo é o uso de uma tornozeleira eletrônica, ou então até já se acostumaram. Há cadeeiros de seu partido que entram e saem da cadeia como se estivessem indo cortar o cabelo. Não se importam, mas pessoas de bem se desesperam com a tornozeleira. Muito bem. O Paulo Pimenta, então, este homem icônico da política brasileira, para não dizer o contrário, está fazendo o circozinho dele. Quem sabe um dia ele experimente uma bela tornozeleira, experimente a agonia quando ela começar a esquentar, quando ela começar a pitar. É famoso o caso do ex-governador Antônio Garotinho, aí em Campos dos Goytacazes, quando usando tornozeleira eletrônica, a casa grande. Então a tornozeleira estava normal. Quando ele ia para certa parte da casa, no fundo das casas, ela começava a apitar. E o sujeito do monitoramento lá pensava que ele estava saindo do perímetro que ele era permitido andar ali. A ex-governadora Rosinha Garotinho narrou essa história certa feita, que eles tinham que se desesperavam com isso, porque poderiam achar que ele estava descumprindo, que ele estava andando fora do perímetro permitido e decretar a prisão preventiva. Esta gente da esquerda, essa gente boa, humana que só, uma gente muito humanitária, mas a história e a sociedade, mais dia menos dia, os colocará no seu devido lugar. Cana. Nós devemos desejar ao Paulo Pimenta tudo o que ele deseja a quem pensa diferente dele. Tudo o que ele deseja para os conservadores, para a direita, nós devemos desejar em quádruplo e sem refresco naquele lugar dele. Ex-ministro de Lula, Paulo Pimenta, pede tornozeleira eletrônica para Bolsonaro. Ex-ministro da SECOM argumenta que a medida evitaria a fuga, de Bolsonaro e tal. Só para terminar, aulinha então de Código de Processo Penal para Paulo Pimenta. Quando se decreta qualquer medida cautelar contra a liberdade deambulatória de ir e vir de um preso, de um investigado, de um suspeito, de um acusado, de um réu, de um condenado, ainda sem trânsito em julgado, quando se decreta uma medida cautelar, seja extrema, prisão preventiva, ou uma cautelar diversa, como o uso da tornozeleira, se você está com esse argumento de que é preciso uma tornozeleira porque há risco de fuga, tem que comprovar. Vai estudar, Paulo Pimenta, coisa que você nunca gostou de fazer. Tem que comprovar. Não pode ser da sua cabeça, não pode ser ilação, não pode ser achômetro. Embora nós estamos vivendo tempos de judiciário do achômetro. Ministério Público do achômetro. Não é a denúncia de Paulo Gonetti. Não é a denúncia do Paulo Gonetti. O deputado federal Paulo Pimenta solicitou à Procuradoria-Geral da República, do mesmo Paulo Gonetti, a imposição de tornozeleira eletrônica, tornozeleira eletrônica ao ex-presidente Bolsonaro. Ele é ministro da secretaria, ele já foi ele é ex-ministro, esse Paulo Pimenta. Matéria da revista Oeste. No pedido enviado ao Procurador-Geral Paulo Gonetti, Pimenta alega que a medida é necessária para impedir possível fuga de Bolsonaro. Vamos a um trechinho do que escreveu este Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, do Rio Grande do Sul. Considerando a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução processual e a eficácia da persecução penal, ele está copiando parte do artigo 312 do Código de Processo Penal. Mas não basta. Faça imperativo que se obrigue Jair... Algum assessor escreveu, que ele não sabe o que é imperativo. Faça imperativo que se obrigue Jair Bolsonaro a utilizar de tornozeleira eletrônica como medida cautelar adequada e proporcional aos fatos noticiados, escreveu em sua petição. Para a defesa de Bolsonaro, esse pedido tem nítido viés político. Eu diria menos do que isso. Esse pedido tem assim...
O viés desse pedido, ou defesa de Bolsonaro, o viés não é político, não. O viés desse pedido desse rapaz, desse moço, desse Pimenta, é um viés assim, vamos criar uma imagem, o sujeito está colocando uma melancia na cabeça, está querendo aparecer. Coloca uma melancia na cabeça e uma banana da terra felpuda. Entendeu, né? Naquele lugar, Paulo Pimenta. Tem dia que falta paciência, pessoal. Muito bem. Não espere que a plataforma lhe notifique. Somos 174 mil e alguns mais, e a plataforma não notifica nem 0,5% de vocês. Não querem que esse conteúdo, que às vezes coloca pimenta do Pimenta, não esperem que eles querem que cheguem até vocês, porque não quer. Não quer. Então, like sempre. Inscreva-se quem não se inscreveu. Confira a inscrição todos os dias, porque estão desinscrevendo. Se vocês olharem aí agora, façam aí o teste. Muitos de vocês, se forem conferir se a inscrição está ativa, vai verificar que não está ativa. Ou até pelo menos o sininho não está ativo. Então é isso. Deixa o like, compartilhe, comente, fazendo como alguns juízes auxiliares fazem, usando a criatividade. Aqui embaixo é muito importante ter uma aba chamada Seja Membro. Clique, torne-se membro e ajude na manutenção do canal.